lá no computador. Bom, boa tarde, bom dia, né? Estamos em continentes diferentes e sejam bem-vindos quem nos assistir, porque hoje a gente tem mais uma apresentação enriquecedora de conhecimento cultural. Hoje é um conhecimento literário, né? Que é uma iniciativa da Juliana Grazini, da Fundação Vera Kiss, de fazer esse Papo à Mesa, uma série que já tem uma quantidade de vídeos aí bastante robusta, né, gravados no YouTube. Uma dica que fica aqui para você que está nos assistindo para curtir a página e conhecer todos os trabalhos que a gente já fez no Papo à Mesa. A mesa, né, eu adoro esse título, porque a mesa aqui a gente conversa coisas boas, né? É difícil alguém discutir a mesa, né? A gente está mais à mesa conversando sobre conhecimento, orientação, recebendo orientação da mãe, né? Recebendo uma dica de um amigo, né? Fazendo uma negociação. Então, a mesa é um lugar realmente da gente crescer, né? E aqui no Papo à Mesa, é uma série que a gente cresce bastante com pessoas assim interessantíssimas. E hoje, nada mais, nada menos do que a Fernanda Pompeu está aqui conosco, né? Jornalista, escritora, instrutora de cursos assim que são brilhantes para quem está em interesse em escrever, né? Pode mostrar aqui o dedo Obrigada. da aluna, da sua ex-aluna aqui, né? Que depois disso deslanchou aí com algumas iniciativas, né? Com algumas tentativas de também criar esse hábito de escrever, né? E com certeza aqui vocês vão ouvir muita coisa interessante da Fernanda, porque ela compartilha, né? Tem essa pega legal de compartilhar com a gente essa estrada que ela caminhou até aqui para escrever. E nada mais, nada menos também, né? Ela veio falar do Escriba Errante, né? É Que verdade. é uma literatura interessantíssima que eu li numa viagem, né? E foi assim, quando eu era adolescente, a gente chamava leitura de sentada, que era senta, lê e termina o livro, né? E que bom que eu fiz uma leitura no avião, porque eu não precisei ser interrompida, porque o livro chama para você não parar. Vamos ler, vamos ler, vamos ler. A literatura está, parabéns, Fernanda, está muito bem. Tá gostosa, né? Tá fluindo, tá muito bom. Depois você conta para gente um segredinho, né, de como é que a gente consegue escrever assim. Tem aí uma dicasinha, né, que a gente vai ouvir. Então, Fernanda, você imaginou que as pessoas iam conseguir fazer essa leitura assim tão de pegada quando você escreveu o livro? Bom, primeiro, obrigada aí pela generosidade, papo à mesa, sua, pelas suas palavras. Obrigada, Juliana, pelo espaço, sempre bom. Olha, eu tive a intenção, né? Todo momento que eu estava... Eu escrevi o Escrever Errante em 5 meses, vamos dizer assim, Uau! a minha escrita, né? Depois, claro, teve o tempo da editora, mas 5 meses eu escrevi Errante. E a minha intenção sempre foi essa. Eu sempre pensei assim, como que eu vou escrever de maneira que o leitor se sinta como num rio, que Hum. essa leitura flua com a minha ideia era sem nenhum obstáculo, então, com o mínimo de obstáculo, que ele não interrompa, que ele vá, né? Claro, uma coisa é você ter essa intenção, outra coisa é para mim, mais do que uma intenção, foi se transformando num objetivo à medida que eu ia escrevendo. Eu ia vendo isso, ia mudando, né? Tudo que pudesse atrapalhar. Levar, Tudo que for. conseguiu, Hã? conseguiu. Então, é porque eu sempre falo assim, né? Quando a gente vai escrever, e não só na escrita, acho que na vida,
qualquer projeto, a gente domina, a gente tem como dominar o processo. A gente não domina o resultado. O resultado Isso é é sempre uma importante. incógnita, o resultado é sempre É. uma esperança, né? A gente, depois de feito o livro, você não tem como botar uma arma na cabeça da pessoa e dizer, você vai ler. Não existe isso. Então, o que me alegra, continua me alegrando no escrever errante, é que, apesar de não ter colocado nenhuma arma na cabeça de ninguém, as, Ah, as pessoas gostam e dizem exatamente isso. Ah, foi muito prazeroso ler. uhum. E isso, para mim, no fundo, é mais importante do que o próprio tema, do que o próprio, entendeu? Ninguém diz assim para mim, aprendi. Quer dizer, comecei a refletir a partir do que você escreveu. O que as pessoas dizem, 100% delas, foi muito prazeroso ler. E, Uhum. lógico, se foi prazeroso ler, houve também, É, com certeza, houve reflexão, houve sim, sim, transformação, sim. houve aprendizado, tudo isso, né? É, É como papa-mesa, né? Nós estamos no papa-mesa. É como quando você está comendo algo que você gosta, está muito gostoso. Vira o quê? Uma experiência, né? Vira uma exatamente. experiência. Então, o momento da leitura é uma experiência. Essa E isso leitura, me alegra muito. que bom, você conseguiu mesmo. E é como você talvez não tenha tido esse objetivo, mas ele é um livro que ensina, também ensina, não é ensinar, é ensinar em outro campo, mas esse é um livro que mostra, né, para a gente fatos históricos também. Né? Ele é escrito num período de tempo, né, que você coloca elementos desse período de tempo e isso ajuda muito a entender a personagem, né? E você também tem tem uma categoria para esse livro, né? Você chegou a definir uma categoria para ele, Só um né? instantinho, deixa eu encostar aqui, porque aqui é rota de avião. Tá. Uma melhorada aqui. É, Então, vamos lá. Sim, depois de algum tempo, hein? Isso não foi fácil para mim, porque um livro precisa de um gênero. E isso sempre me incomodou. Que gênero é esse, né? É, Claro, está no grande, vamos dizer, na grande gaveta da ficção. sim, Né? Então, essas são as duas grandes gavetas, ficção e não ficção. é isso. Mas dentro dessas gavetas tem subdivisões. E essas subdivisões é que seguem me incomodando, né? Assim, É. então, perguntar, mas as pessoas falavam, mas como é que a gente categoriza seu livro? Aí acabou categorizando como literatura brasileira, que também é uma gaveta imensa, né? É. E aí, depois de tudo isso, de confusões, ele foi inscrito num prêmio e me falaram, ele está na categoria crônicas. Eu falei, gente, não vai Não, ter chance nenhuma, porque crônica ele não é, isso não é, é, isso é um livro inteiro. Mas é um romance, as pessoas também ficavam confusas com a ideia do romance. Aí eu falei, quer saber? Isso aqui é uma autoficção. Tá? perfeito. É um gênero, é uma autoficção. O que quer dizer isso? Vamos lá pelo nome, né? É uma ficção. Por que Uhum. que é uma ficção? Porque é uma história que está encadeada com elementos literários. Há muitos elementos literários para contar essa história. Então, ela é uma ficção, mas baseada a partir da minha própria jornada, da Uhum. minha biografia, e aí, depois, É. que eu, Anete, eu descobri isso faz uma semana, hein? Ai, que Que eu disse, bom, pô, fresquinho para gente aqui do Papa Mesa. é uma autoficção. Então, aí isso tirou uma ansiedade de tentar explicar o Perfeito. que é o escrever antes. Ele está todo em primeira pessoa, o que reforça o alto, né? Uhum. E aí as pessoas podem dizer, mas então é inventado? Aí é divertido, porque na É, literatura tudo é
inventado, exagerado, mas real também. Exatamente. Tem Então, uma mexe, é isso que são os elementos que mexem com o leitor, né? Que cria aquela expectativa de você ir para o próximo passo, conhecer um pouco mais, saber o desfecho daquela reflexão. E aí para pensar junto. Será que eu faria dessa forma? E se eu vivesse nesse tempo, né? Foi isso que passou comigo, que quando eu nasci já tinha passado a ditadura. Na verdade, eu nasci dentro da ditadura, né? Eu nasci no dia 29 de março de 64. Então, olha, você imagina, né? Mas aí, como é um uma, bebezinho, não dava para falar muita coisa, né? Não é entender muita lógico. coisa. Mas é muito interessante isso que você conseguiu realmente escrever assim, reunir os elementos que captam a atenção, que hoje a gente tem um problema, né, da competição acho que não é nem hoje, na história do ser humano, sempre a competição da atenção acontecia de alguma forma, né? Mas a gente acha que hoje essa competição é maior, e aí quando um livro é como o seu, que tem os elementos que prendem a atenção, você não tem mais problemas com essa questão de uma na série de Netflix ou qualquer outra coisa, né? Fazendo o livro esperar para a próxima. O triste é que acaba, né? O Vou fazer triste é o que dois, que acaba. pegante dois. Tem que continuar, mas porque quando você se envolve, né, com a leitura, dá uma vontade de que ela perdure, né, por um tempo maior. Eu consegui sentar e ler, que eu estava no avião, e foi uma coisa assim bem, bem gostosa. E ficava sempre, no meu caso, que já fui sua aluna, ficava sempre aquela dúvida entre onde é que está a ficção e onde é que está a realidade da Fernanda, né? Eu queria procurava a Fernanda ali dentro da leitura, e o que eu vi muito de você foi esse conhecimento do momento, daquele momento, né? A personagem, você criou essa personagem, ela foi caminhando, e eu vi que você colocou o seu olhar sobre o momento nessa personagem, e ela foi contando para a gente, né? E falando de assuntos extremamente relevantes para a história do ser humano que vive com esses conflitos historicamente. A gente também acha que é coisa do momento, e isso, você vai lá olhar, na época de Sócrates, Platão, também já existiam esses debates. Eu fiquei muito gratificada, né? E a questão de publicar, Fernanda, vamos deixar aqui o conteúdo na, no segredo, né? Para que outras Ok. pessoas consigam. Mas como é que foi a escolha da editora? Né? Você escolheu uma editora que está em crescimento, a gente viu ela na Cresceu Bienal. 100% em uma... Nossa, que 100, linda! cem por Linda, cento. muito legal essa editora. Mas foi Cem por sorte cento. que você conseguiu chegar até eles? Não, na verdade, né, isso é uma dica que eu dou também, né, para quem está aí, quero escrever, ou está escrevendo, mas está pensando em publicar, que é ficar de pesquisar, né? Por exemplo, eu fiz um curso muito legal com a Dani, uma, É. a- uma moça, uma jovem mulher, que está fazendo, ela faz cursos, né, online. Bom, em suma, é, foi ela quem me deu, conversando com ela falou, procure a Labrador, a editora Hum, Labrador. Não, não. Tem uma outra chamada, aliás, você conhece, a Literária, literária. né? Aham. Literária. Ela disse, olha, a Labrador e a Literária são duas editoras sérias. Isso Uhum. também é importante, né? Não cair Sim, sim. no golpe, que muita gente cai, né? No golpe de, por R$ 2.000 eu publico seu livro. Uhum. Mentira! Essa conta não É. fecha. Mentira, entendeu? Bom, mas aí né? Ah, ah, então, o que eu procurei?
Só falando aqui, tem duas maneiras, né, de você publicar, duas grandes, três. Uma, a editora tradicional, as editoras tradicionais. É o caminho mais difícil, né? Por quê? Porque uma editora tradicional é ela quem escolhe o que ela vai publicar. Então, não sei quem viveu essa angústia aqui, eu vivi, né? Não com o Escriba, mas com um livro anterior, com a Camila, que eu mandei para 17 editoras, eu recebi 17 nãos. Ninguém queria publicar, né? E aí não tem o que você fazer, né? Assim, você não pode forçar essa publicação. A editora tradicional, normalmente, ela arca com tudo, né? Essa é a vantagem. Você não paga nada, você é escritor, né? Por outro lado, o tempo, a divulgação, fica tudo muito amarrado a essa editora, porque ela é, vamos dizer, a dona do livro. É. Então, bom, isso. Mas O para outro jeito, procurar, só um instante, né? Para procurar essa editora tradicional, você também tem que saber procurar a editora tradicional daquele gênero, né? Porque às daquele vezes o gênero. não vem Então, porque não é porque o seu livro é ruim, é porque não combina claro. com Bom, aquela editora, por isso né? que eu digo, como é que, qual era o gênero, né, do escreverte? Ó, É. já começava por aí. Então, isso foi, e como foi muito dolorosa a minha experiência anterior com editoras tradicionais, eu disse, não, gente, eu não vou gastar essa energia, não. O outro jeito é o independente total. Uhum. Você pega, porque é possível, você convida ou contrata um ilustrador, contrata o capista, vai fazer a capa, ele faz a capa. Contrata alguém que vai diagramar. Depois você junta tudo isso, né, e você vai na gráfica, contrata a gráfica, controla a gráfica. Só que qual é o grande problema? Problema na minha maneira de ver, de uma publicação completamente independente. O que você faz depois? Depois que eu também vivi essa experiência com outro livro. Depois que chega aqui na sua casa, o que você faz com aqueles pacotes? Porque você não é distribuidora. E você não consegue furar o esquema da distribuição, porque as livrarias, né, Uhum. elas trabalham, elas têm um esquema, elas têm um sistema que elas montaram durante anos. Então, não adianta você vai botar o livrinho debaixo do braço, vai chegar lá, vamos supor que a Arlete tem uma livraria. Aí eu chego para ela e disse, Arlete, olha, esse meu livro aqui, eu vou deixar ele aqui em consignação, quer dizer, para pagar se vender. A Arlete vai virar para mim e, de cara, ela vai dizer, tem nota fiscal? É. Né? Vai entrar na livraria dela. Então, esse é o obstáculo um. Tenho nota fiscal. Só que é o seguinte, aí a Arlete, seguinte, Fernanda, você vê, a livraria está cheia, não tem espaço físico para pôr um livro, Uhum. né, tão independente. Então, são coisas reais, assim, né? Fica muito difícil. Você vai acabar com seus livros na estante ali, com os pacotes na estante. A Aí, minha só uma maneira. Não, pergunta, Fernanda. Você sabe dizer se as livrarias têm um profissional para ler antecipadamente o que eles vão não, vender? não. No máximo, elas têm o sistema que elas usam hoje, né? Que é o Uhum. sistema do Google, próprio Google, né? Então, vamos supor, você chega numa livraria e diz, tem um escreverante? E vamos dizer, o cara não tem. Tá? Uhum. Não tem. Mas ele olha no computador. E ao olhar no computador, ele entra no sistema das distribuidoras e diz, mas está aqui um escreverante, e aí ele tem acesso à sinopse. Hum. E ele pode virar para você e dizer: quer que eu encomende? Hum. Entendeu? Ele está no sistema. O livro Uhum. está dentro do sistema, né? Mas o Não independente existe vai. isso. Mas se você faz uma publicação independente, o livro entra nesse sistema? Não, Ah. não entra. A Amazon, a mesma coisa. Todo mundo fica falando, é muito fácil botar na Amazon. Não é. Que, pelo menos para mim não foi, eu não fiz. Uhum. Porque aí deixa eu contar o final da história. Terceira opção, foi a que eu peguei. Uhum. Você usa uma editora que é, na verdade, uma prestadora de serviço, mas Uhum. ela tem um conjunto.
Ela faz a capa, ela vai diagramar, ela vai imprimir, tá? Ela vai distribuir. Bem, Você paga, mas tem que obviamente, por pagar. todo, você É. paga tudo. Você paga esse conjunto de serviços que ela prestou, né? Que eu acho interessante aí, Arlete, porque muda um pouco a lógica de como a gente pensava, de como o mundo em que eu fui criada, por exemplo, Uhum. eu nasci, fui criada, era um mundo onde isso não existia. Era um mundo onde o autor escrevia, mandava, esperava que uma editora tradicional pegasse o livro dele e acabou o trabalho dele. Acabou o trabalho dele. Ele ficava esperando que aquele livro vendesse, que aquele livro fosse resenhado, que aquele livro acontecesse, vamos dizer Uhum. assim. Isso tudo mudou. Hoje eu acho que quando você vai fazer um livro, tá? E não importa isso é de ficção ou não ficção, é muito interessante você pensar nessa parceria em que É, você vai pagar e troca o nome. Você não vai pagar, você vai investir. Você vai é, investir. E com a consciência que depois você vai ter que continuar trabalhando na divulgação desse livro. Sem isso, eu acho que não tem muita é, chance de nada. E o tem. investimento, ele é tão interessante, eu estava conversando outro dia com uma amiga minha, e ela, quando eu contei essa história para ela, falou, mas eu não vou fazer um livro e eu que vou pagar. Eu falei, não, mas você não vai pagar, você vai investir. Mas como assim? Eu disse assim, que engraçado, essa amiga foi para a Europa, né? É, Faz esse ano. E eu falei, quando você foi para a Europa, você pagou tudo, né? Paguei em euro, né? Em euro. Então, você não pagou para viagem, porque essa viagem ia trazer para você prazer, conhecimento, seja o que for. Você não fez isso? Fiz. O livro é a mesma coisa, gente, é, né? Você faz um investimento porque você está vendo nele alguma coisa que faça sentido para você. é. Essa é a minha maneira de ver, atualmente. Perfeito. Não, perfeito. A gente tem que saber, mas tem que conhecer esses processos, né, Fernanda? Muita gente está escrevendo sem conhecer o processo da produção e do marketing, né? De como você apresenta esse livro para o público. A quantidade de livros produzidos aumentou muito, né? Está numa velocidade gigante. E assim, a gente tem mais espaço. De um lado, a gente tem mais espaço de divulgação, mas ao mesmo tempo tem muita coisa para divulgar, né? Então a Exatamente. gente continua com a mesma dificuldade lá dos primeiros, né, Isso. livros, né, da história. É a mesma coisa. Então é preciso que o autor, né, também continue o processo, né, A da do divulgação, trabalho. claro, claro, Não claro. é, é como um filho, né? O filho não é só porque nasceu que acabou o processo. Aí que começa. Aí começou. Aí que É começa, isso, né? É isso, o é livro você. isso. E um livro atemporal, como é o seu, você vai ter para a sua vida toda um trabalho com ele, né? Porque ele não tem marcação de Exatamente. tempo. Você pode, daqui a 50 anos, estar vendendo esse livro, né? Mas tem que. 50 é generosidade sua, né? Eu Ah, não, né? Mas ele pode estar aí. não, vai, mas porque você vê hoje, até hoje ainda tem que fazer publicação, assim, publicidade dos livros de Lima Barreto, né, de vários Sim, autores que já escreveram há muitos sim, anos. O próprio sim. Kafka, você vê que até hoje as pessoas fazem publicidade dos livros dele, porque são novas gerações, elas não ouviram o que nós ouvimos hoje, né? Então, o Claro, futuro vai ter que perfeitamente. continuar a fazer esse trabalho e uma apresentação de si mesmo, né, Fernanda? Conta aí um pouquinho como você tem que falar de você para que o livro, né, consiga, Consiga, de- né? da sua Porque história, né, a, do que você, como é que você chegou nesse momento. eu acho que uma coisa, isso tem a mídia digital, né? Que é Uhum. hoje a mídia dominante, né?
ela tem suas regras, né? Seus jeitos. Eu vou falar internet aqui só para, né? Aham, Para aham. abranger, mas na verdade, né? Estou falando de redes sociais principalmente, né? Mas a internet, ela cria, ela muda essa maneira de ver as pessoas. É uma frase feita, mas maravilhosa. Pessoas se conectam com pessoas. Uhum. Então, para que ela preste atenção no seu livro, aí não é só no meu, em É, qualquer qualquer um. livro, ou curso, ou seja o que for que você, na verdade, está oferecendo, para que ela comece a prestar atenção, ela tem que, primeiro, ter prestado atenção em você. Ela tem que ver você. Né? Quando, na minha infância e adolescência, e eu sou leitora desde sempre, às vezes eu pegava um livro e não tinha nem a fotinho. Não É, existia é, isso. é, Né? Vinha aqueles que a gente chama de orelha, né? Vinha é. na orelha alguma coisa, uma sinopse, um comentário, mas não tinha foto. Aí começou a aparecer, eu já era mais do que adolescente, começou a aparecer as As fotinhas. Eu disse, fotos. nossa, a fotinho Que bom, voltou. né? É, conecta muito mais, né? Olha só, né? Era diferente essa conexão. Você conectava com o texto. Não, porque a mídia não permitia. É, Então, não é, é. eu acho que as pessoas até diriam, gente, eu quero uma hora ver a cara desse autor, a cara dessa autora, mas não tinha como. Não E tinha tinha muito como. pseudônimo também, né, Fernando? Pseudônimo. E às vezes você lia a obra inteira e nunca tinha visto a cara da pessoa. É É, verdade. é. Precisava sair no jornal. Uhum. Alguém precisava pôr. Pois isso é completamente diferente, né? Então, e como é que você chama a atenção? Aí é que tá. Então, ponto dois. Como é que você chama a atenção? Contando boas histórias, Uhum. né? Porque, né, não é que você levou a sua cara lá e conectou, não. É você ir falando. Então, por exemplo, eu falo muito do escrever errante, né? Mas, às vezes explicitamente, como agora, que ele vai estar amanhã na Bienal, aí eu fiz uma série de histórias Uh, só falando isso. Olha, amanhã à tarde, que eu vou estar lá, né? O livro já está uhum. lá. Olha, parará, quer dizer, é uma, vamos dizer, uma lembrança de 7 dias, eu fiz uma sequência, mas nem sempre. Muitas vezes eu falo do livro sem citar o livro. E Uhum. aí que está também o pulo do gato, na comunicação, né? É. Mas você vem falando mais, assim, vem falando também sobre é, por que que você escreveu e o que que teve antes de você escrever que deu essa motivação, nessas formas de se comunicar com o leitor. Também, também, mas essa vai variando, mas essa é uma boa ideia, né? Essa É. é uma boa ideia, né? E você fez. Como, É, né? que tem aquela pergunta clássica, né? Ah, por que que você escreveu esse livro? Como se fosse assim uma. As pessoas às vezes devem ter aquela expectativa de que, não, porque eu tive um insight, de repente, né? Que tem aquela ideia, né, que o escritor é alguém que senta assim, né, numa praia deserta e faz uma anotação e o livro, plá, É, nasce. é. Isso é o que o cinema vende, né? É, Ou então que é, você senta e você é, digita sem parar e aí você chega até a palavra fim, né? é. E isso é como se Eu, fosse eu, uma mágica, né? eu Tem gosto muito de imaginar como Jorge Amado fez, né? Porque ele, o que eu li num livro dele, não foi nem dele, foi da Zélia? da Zélia, que Jorge escrevia à mão, escrevia em manuscrito, né? Fazia manuscrito de verdade, e ela era a datilógrafa dele, Isso. né? E ela, com essa prática de datilografar as histórias do Jorge, do marido, ela conseguiu também, né, ter a coragem de expressar o próprio pensamento e É, fez também sua fez seus literatura. livros também. É É muito isso aí. interessante, porque é uma forma de chegar até ao nome, né, ao título de escritor por esse caminho. E você está com seu livro publicado,
parece que já tem. Eu vi uma história aí que ele já está em reimpressão, né, Fernando? Já foi, é. Olha aqui, conta aí, boa notícia pra gente. É. A primeira tiragem eu fiz, foram 500, né, Uhum. exemplares, a primeira tiragem. Ah, essa já foi, né? Não digo que vendeu 500, porque teve também uma distribuição estratégica, Ah, né? Isso é outra sim, é coisa que a gente vai importante aprendendo. também. Isso, né? Então, mas vamos dizer que 450 É, é, foram vendidos. E aí, então, agora já teve mais uma é. tiragem, né? Para Eu comprei o manter. meu na Amazon. Ele tá onde mais? Ele tá, bom, ele continua na Amazon, né? Ele tem o impresso, que é o meu queridinho, mas existe também a versão digital, né? Ah, Tá ótimo, lá. Quem ótimo. quiser. Ah, não quero comprar o livro, eu gosto de ler no É, computador. Tá lá, né? é, ótimo Ah, é, essa orientação de fazer nos dois formatos é dos muito dois boa. formatos. Eu, inclusive, estou pensando, a minha próxima, vamos dizer, ação em Uhum. relação ao livro, eu acho que eu vou fazer um audiobook do Ótimo, Escreverante. ótimo. Então, aí vai ser, tem a versão impressa, tem a versão Isso, digital, tem isso. o audiobook, É. entendeu? Eu ouvi esses dias uma frase assim, que o futuro, né, as pessoas perguntando num evento de edição, qual é o futuro? O futuro é o livro impresso, é o livro eletrônico, é o áudio? E a pessoa disse assim, o futuro é, você começa a ler o impresso, põe, entra no seu carro, põe o audiobook, Continua no áudio, continua no áudio, e durante a caminhada vai parar em algum momento para sentar num café e vai terminar no digital, entendeu? é bem isso, É bem isso. bem isso, porque a vida da O futuro é gente tem tudo. muitos momentos. Eu peguei esse livro, e levei na mala, Pois é, né, você leu para viagem. voando, né? Você Mas leu nas alturas. sim, mas eu poderia ter ele no digital, Sim, né, que teria menos espaço, menos peso, né, vários outros sim. vantagens do digital. E se a luz do avião não permitisse, poderia botá-lo no Exatamente. áudio e ouvir, né? Muito legal Muito isso que você está tranquilo. falando. Muito legal. Foi muito Bacana interessante que o essa futuro casa. o futuro é para todos, entendeu? E às E de vezes todas as maneiras. todas as maneiras, né? Muito É, é, bacana isso. é muito, um não impede o outro, né? Eu acho que é isso que faz a democratização do acesso, né? Do livro, da literatura, do conhecimento, da Hum, diversão, né? E até da coleção, né? Que você vai poder, as pessoas podem colecionar mais se tem essa possibilidade de não né? ocupar espaço, né, de não ter nenhum peso em relação ao transporte, Exato. né, quando se está em Uhum. trânsito. Então é muito, muito legal, Fernanda. Vai, segue em frente, se Deus quiser, com essa proposta de audiobook. Eu Já vou atrás disso. que Então, o audiobook, e quando a gente diz, então vou ver o audiobook, o que que significa? Que eu vou ter que fazer uma pesquisa, vou ter que entender um pouco esse processo, vou ter que ver quem é o profissional adequado que pode me ajudar, né? Qual é Uhum. a proposta, etc. Qual é o custo, etc. São formatos que estão em ascensão, tanto do digital, livro digital, como o audiobook. É uma ascensão lenta porque a gente ainda tem, as pessoas ainda estão fazendo muito vínculo com o objeto e não Sim, vínculo com o que entra, sim, né? é Com o que verdade. entra na nossa mente, o que faz realmente o livro é mexer com o nosso universo, e isso não é material, Hum, entendeu? Então, o prazer, a gente vai, o dia que a gente conseguir ter essa rotina, né, de usar todos os elementos, os formatos, a gente vai conseguir não interromper esse prazer, essa absorção do conhecimento,
porque ele vem para a gente, ele entra pelos olhos ou entra pelos ouvidos e vai lá para o fundinho da cabeça da gente, não fica reservado aqui. E também no momento que a gente tem acesso a tantas informações, né, não faz muito sentido de guardá-la aqui, no objeto, né? O sentido é guardá-la que quando entra, Aqui, né, a cabecinha da gente organiza, bota numa caixinha, numa outra, e isso é que realmente transforma a gente, né? a verdadeira biblioteca está dentro, né? É o que transforma. E quando o conteúdo físico do livro mexe com a gente, ele fica nas primeiras páginas, né? Fica nas gavetas da Sei, frente, e sei. aquilo não sai, e tem espaço para tem espaço para todos, né? Quando a gente lembra os livros que já leu e o quanto a gente gosta, né? E não é necessário lembrar o livro inteiro, né? Tem que lembrar aquilo realmente que É a apreende, né? sensação, é a sensação. É aquilo que apreende mesmo. Agora, como é que você fez, Fernanda, para chegar no texto final? Você escreveu e publicou? Você teve alguém que leu para você antes e te deu alguma sugestão? Escreve mais, né? Coloca mais detalhe aqui, né? Eu estou sentindo que você está escrevendo rápido demais, o personagem está correndo. Teve alguma pessoa Não, que te deu alguma não, orientação para não, isso? não tem. Porque seria o editor, é o papel do editor e da editora, né? Uhum. Que é um papel cada vez mais raro, né? Esse profissional. Não. Quando eu entreguei o livro pronto, né? E disse isso, Uhum. né? Claro, a editora leu, ela não publica às cegas, né? Porque Sim, ela tem o nome dela, né? Apesar de ser uma editora prestadora de serviço, ela não vai, sim, sim. ela, por exemplo, eles me devolveram o PDF com apesar de eu ter entregue revisado, mesmo assim, eles me devolveram com erros, né? E aí eu aceitava ou não erros Uhum, meus, né? Mas aí era uma revisão gramatical. uhum, A ortográfica também, que a gente chama de pastel, né? Quando uhum. você come uma letra Sim, absurda, acontece, né? né? Ou, exatamente, ou escreve errado mesmo. Uhum. Né? Então teve isso, né? Mas foi bom você falar nisso, porque eu tenho uma boa notícia. Tenho uma boa Oba! notícia. Qual é a Oba! boa notícia? Hoje a gente tem um poder, né? Um poder incrível que está sendo dado pelas IAs, né? Pelas Ah, inteligências artificiais generativas, né? Na verdade, é IAG, né? Porque elas são generativas. é. O que quer dizer generativas, né? Elas aprendem, né? São máquinas que aprendem continuamente. Também você pode usar o generativa pensando em... Elas geram conteúdos, elas geram respostas em linguagem natural. Essa é a grande... Olha, Ou isso é seja, que é o negócio, hein? Essa isso é linguagem. impressionante. Isso é impressionante. Então, se eu não tive no Esquerdo Errante, alguém que estava lendo junto comigo, agora eu tenho, eu estou Ah, escrevendo um romance, né? uau, Já que estou, bom! inclusive, já estou no quinto capítulo, terminando o quinto capítulo dele. E esse romance, ele tem um tema, envelhecimento, o tema Opa! dele. É, né? Envelhecimento, envelhecer. Perfeito. Então, mas é um romance, um gênero claro dessa vez. Então, o Ah, romance tem principalmente o quê? Personagens, sim. né? E uma história que vai sendo contada por essas personagens. Curiosamente não, divertidamente, os personagens, o mais novinho, a mais nova tem 40 anos, né? Ah, Mas os outros ótimo. de Que tem. 57, a maioria é É, 69, 70, tem uma que tem 88, né? opa! Essa daí sabe tudo. É, E aos 40 que a gente começa a pensar no assunto, né? pronto. E aí, em suma, né, é um livro que está me dando muito prazer de fazer.
E eu tenho usado, como é que eu uso? Vou contar aqui É. rapidamente. Como é que eu uso o ChatGPT, né? Vamos falar assim. Eu tenho a versão paga, eu comprei, eu fortemente digo, comprem, comprem, que ela é muito melhor que a gratuita, mas dá para fazer na gratuita também, né? Não é? E aí, o que que eu faço? Eu contei para ela, né? Fiz um contexto, chama contexto, onde eu disse, esse é o meu livro, essas são as personagens, tá bom? E, muito importante, e o que que eu quero de você? Eu disse, né? O que que eu quero de você? Olha, eu quero que você avalie o que eu vou colocar, os meus trechos, chamei de Uhum. trechos, os meus trechos, seguindo os seguintes parâmetros. Eu pus parâmetros para ela. Coesão, coesão Hum, perfeito. sintática, coerência semântica, Uhum. grau de originalidade, se houver, Hum. modesta, se houver, né? E ela põe alto, baixo, alto, médio, baixo. Baixo ela não botou para nada até agora. Opa. É, é, e, e clareza, né? Uhum. Tá claro. E falei, me interessa muito a fluência. Ah, perfeito. Que é o seu estilo, Agora, né? mais importante, o que que eu não quero que você faça? É Ah, tão é? importante, claro, tão importante quanto pedir é dizer o que eu não quero. Ah, Eu falei, você interessante. não é a coautora, Uhum. então não dê sugestões na trama, senão ela dá. Senão ela fala, ai, que Ah, tal personagem não faz isso? Porque isso me atrapalha. Então, eu falei para ela, você uhum. não é coautora, de jeito nenhum, você não é a editora, Uhum. você é a leitora. Ai, que Você é a bom. minha primeira leitora. Então, Ótimo. você está recebendo isso como leitora. O que quer dizer isso? Está pronto, né? Uhum. Se ela fosse uma editora, ela ia se meter. Se ela É. fosse uma coautora. Não, ela é uma leitora. E aí nós nos entendemos e ela me ajuda muito. É porque ela é uma leitora especializada no gênero, né? Exatamente, por causa do contexto, né? É, Quando porque eu o pus o perigo, às vezes, contexto, né, Fernanda, quando você dá para um ser humano ler, é o momento do ser humano que está lendo, né? Se está numa época muito agitada, lê assim, aí depois te é, dá um retorno. Ah, Fernanda, eu li, tá ótimo, tá tudo bom. Mas, né, tá num momento de vida difícil, não pôde fazer aquela leitura pô, é com. a capacidade mesmo dele, ele achou É, ótimo, mas o é, achar ótimo dele necessariamente não te ajuda, né? É assim, é. não necessariamente, né, vai te ajudar. Então, sim. E quando eu termino toda essa conversa com ela, num capítulo, né? Eu pus em Uhum. pedaços. O que que eu faço? Eu digo assim, ok, agora eu quero a revisão gramatical. Ela faz, ela faz. Ai, que E olha. ela fala o que ela está fazendo. Isso que é um barato. Não é que eu te É, entrego o texto pronto, sim. né? Ela diz, olha, aqui, ela é muito gentil, Hum. aqui eu acho que houve um erro de digitação. Ah, Pera, mais uma, esse aí, né? Mas ajuda, né? Já sim, vai lá e já sim. muda. Mas ela também avança e diz assim, olha, aqui eu usaria aspas, porque é fulano que está falando, para não confundir. Mas ela Hum, sempre fala, mas é uma questão de estilo, você decide. Né? Porque eu já hum. dei tanto puxão de orelha nela, agora ela, É, você mas decide. é o puxão de orelha que vai organizando o estilo que Isso. você quer de resposta, né? Isso! Interessante. Sempre é assim, né? Sempre é assim. Como é que. Você vai. Aí que está um pulo do gato, entendeu? Não é a resposta do GPT. É como você conduz a pergunta, como você vai contando exatamente o que você quer. Por exemplo, os diálogos no. Eu pedi para ela que nessa revisão gramatical ela seguisse a língua culta padrão, né? Uhum, Padrão da língua culta do português no Brasil. No uhum. Brasil. Né? Deixei claro para ela isso. Exceto nos diálogos.
né? Hum. Exceto nos diálogos. Por quê? Porque eu já não aguentava mais, porque no diálogo eu ponho assim, eu não estou entendendo nada. Ela corrigia esse tom. E ela ia dizer, Ah, estou. E isso dava um é. trabalho para mim, porque eu tinha que ler isso. Aí eu falei, os diálogos, você não use a regra Uhum. do... Aí é só ortográfico mesmo. É, Em suma, porque é um eu estilo te... coloquial que você usa, né? Então. exatamente. E isso é proposital, porque Uhum. isso dá uma dança, né? Uhum. Quando você... outra coisa que ela fala muito, foi uma sacada dela, e eu pedi que ela sempre comentasse sobre isso, que ela disse que o livro, o que eu estou fazendo, ele mistura os três registros, né? O coloquial, Uhum. o que ela chama de reflexivo, né? Uhum. O reflexivo e o terceiro, reflexivo filosófico, e o terceiro, não é o formal, mas é o... não sei, tem um terceiro aí, Uhum. né? E ela é legal, quando ela diz, olha, aqui está muito bom, porque os três... o poético. Os Uhum. três estão aparecendo. Tem o poético, o coloquial e o reflexivo. Uhum. Aí eu Poxa, digo, opa, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E ela vai, né, é me uma boa ajudando no livro. ajuda, né? Adianta bastante, né, Fernanda? Isso. Muito, muito. Bacana, E bacana. só Então, para finalizar essa história, e também para a gente ir para o final aqui, né? uhum. Veja bem, Arlete, olha só, ela me ajudou, sempre que eu escrevo, e acho que isso deve pegar 95% dos escribas, de quem está Uhum. escrevendo, seja tese, seja romance, vale Uhum. para tudo, é a pergunta que você faz enquanto está fazendo. Putz, será que isso aqui está uma merda? Será que Uhum. isso aqui está uma droga? É. Ela tirou isso de mim. Como eu tenho esse feedback imediato, eu não Uhum. faço mais essa pergunta. Olha que legal. Que adianto, hein? Só Uf. isso eu não faço. É. Porque isso também pode bloquear um pouco, né, a Claro, continuidade. Então, você não tendo essa pergunta, esse questionamento, sim, você tem bloqueia, mais segurança, posterga, né? Não, você tem mais segurança de posterga. seguir, de continuar na escrita e ir Nossa, ajeitando o que realmente pode estar, que tem possibilidade de ficar mais dentro do estilo que você espera para o livro, né? exatamente. Então, a IA ajuda a gente a ser melhor. Olha só, gente, a Uhum. frase. Ajuda a gente a ser melhor. É, Essa ajuda dela, né? Ela não tem ajuda que. a gente a escrever. Ela ajuda a gente a ser melhor no que a gente está fazendo. Se for escrever, ela vai ajudar nisso. Também não tira o trabalho do escritor, né? De forma nenhuma, né? Olha, Fernanda, nossa, muita dica, hein? É, é. Valeu mesmo, muito obrigada por ter mais essa vez compartilhar com a gente Não, toda adorei, sua adorei. jornada, né? Que esse escriba aqui não é errante, não, esse é um escriba que o errante é que entra, né, em várias experiências, né? Então, Mas segue sempre em frente, né? sempre em frente, os errantes sempre Exatamente. vão, né? Aí, É. só para finalizar aqui, que você fez a pergunta, ficou no ar, mas eu acho importante, que você perguntou, né, onde é que encontra o escriba? Você falou, Uhum. além da Amazon, além É. da Amazon está em algumas livrarias. Existe um site, tá, onde tem essas livrarias. É um site do Escriba, que é escriberrante.com.br, Ah, legal. né? Tem o site, e ele está o site da editora, Labrador, aqui o Uhum. cachorrinho aqui, né? É. Labrador, claro, o livro está lá na Labrador, para quem não gosta de usar a Amazon, né? Pode pedir na Labrador, e Uhum. Livraria da Vila, em suma, tem canais. Hoje em dia é fácil também de encontrar, né? Você tem o Só, título do livro ou o autor, põe no Google e você põe no acha, Google, exatamente, você tem a chega em lista algum lugar. dos... Agora a gente está esperando o lançamento aqui em Portugal. Vamos fazer. Tem que Vamos trabalhar, fazer. Aí, a... pô, seria legal. Afinal, Portugal fala a nossa língua, né? Não, não. o livro, porque o livro no Brasil aqui é muito caro.
né? É um livro importado. Então, é interessante. Ah, mas, ó, quem sabe, aproveito para visitar você e a Tequinha e É, a gente e bola autografar uma meu coisa livro. aí. Meu livro Ei, tem autografar seu livro. autógrafo. Ah, pode deixar. Então tá Valeu, bom. Muito muito Então obrigado tá. por essa, por Obrigado, eu que digo compartilhar todas essas obrigado. Eu coisas que com a digo obrigado. gente, que já deu para muita dica, muitas informações, além da gente conhecer um pouco o seu livro, sua história. E aí você também, mais uma vez, ajudando a gente a manter, a perseverar nessa atividade de escrever, que é maravilhosa, né? É terapêutica para algumas pessoas e ó, Perfeito. uma coisa interessante de criar nossa cultura e manter esse trabalho sempre vivo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Depois esse vídeo vai para o YouTube, é isso? Vai, vai. Vai para o YouTube, vai Fica ficar, lá para tá quem não gravado e está as pessoas gravado. podem assistir. Tá ótimo. Puro. É um registro histórico. Não, né? Aí eu vou, tá vendo? Aí eu vou fazer um trabalho de divulgação. Vou pegar, já que tá no YouTube, tá lá. Eu vou Sim. dizer, eu vou botar o link. E isso vai levando as pessoas. Isso, isso. E também Tá certo? só mais uma informação assim que eu tenho na minha mente é que é a paciência de esperar o livro crescer, né, Fernanda? Não Sim, é uma coisa que chegou hoje na livraria e amanhã está esgotado. Os livros crescem como crianças, né? Crescem com o tempo. Vamos exatamente. continuar. Fernanda, um beijo grande, um bom sábado para você. Beijo, Alete, ó, adorei, 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 Adorei adorei. esse papo, foi muito Tá legal. bom? Tá bom, querida. Então tá. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.